Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. O programa desta quarta-feira vai receber João Braga Nunes para a gente conversar sobre mediunidade consoladora. Então, se você gosta do tema, se interessa, fica aqui com a gente e aproveita também, convida os seus amigos para acompanharem. Aqui embaixo tem uma setinha, um aviãozinho de papel que você clica e vai lá e compartilha com todos os seus contatos. Então, antes de adicionar e começar esse programa de entrevistas de hoje, vamos buscar fazer a nossa prece inicial para pedir a ajuda da espiritualidade que auxilia esse trabalho para a condução do tema de hoje. Então, quem quiser fechar os olhos, fique à vontade. Quem não quiser também, tente ficar numa posição relaxada e tentar se desconectar do mundo lá fora e trazer a atenção para esse momento. Mestre amado Jesus, obrigada, Senhor, por mais esta noite em que podemos falar dos teus exemplos, do teu evangelho. Te pedimos, Senhor, que nos auxilie na condução desse tema. Abençoe o nosso convidado de hoje, João Braga, e que nós possamos, Senhor, compreender a mediunidade como mais uma dádiva dada por Ti para auxiliar na comunicação entre os encarnados e desencarnados, com a finalidade de nos fazer evoluirmos moralmente, intelectualmente, baseados na moral e no Evangelho cristão. Abençoa também, Senhor, todos os corações que estão acompanhando essa live e aqueles que verão ao longo dos dias. Que assim seja. Vamos aguardar um pouquinho o nosso convidado de hoje adentrar a live. E enquanto isso, eu peço a vocês que vão colocando nos comentários as dúvidas de vocês acerca da mediunidade, para que a gente possa aproveitar que o seu João está aqui e tirando as nossas dúvidas, fazendo as nossas colocações. Então, deixe aqui embaixo o comentário de vocês. O nosso convidado já entrou e, como eu falei no início, o nosso convidado de hoje, nós iremos receber João Braga Nunes, carinhosamente conhecido por todos do Lex como Seu João, e eu já peço licença para chamá-lo assim durante o programa de hoje. Ele é presidente, coordenador das atividades mediúnicas do Lar Espírita Casa do Samaritano, palestrante e autor de diversas obras espíritas, como o Evangelho do Autodescobrimento, Encontro com Jesus, Evangelho e Fábulas, dentre outras obras que estão disponíveis no Lex, para que vocês possam conhecer mais ainda o trabalho do nosso presidente. Então eu vou adicioná-lo aqui a essa live de hoje. Vamos aguardar enquanto ele se conecta conosco.
Olá, seu João, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Que Deus nos abençoe. Seu João, vamos já começar, porque tem muita pergunta, né, para fazer. Esse é um assunto que todo mundo, que desperta muita curiosidade. E aí eu já queria pedir ao senhor que começasse falando sobre o que é a mediunidade e também, se possível, citando, né, algum exemplo no Evangelho de Jesus Cristo dessa comunicação, né, de nós, né, encarnados com os espíritos desencarnados. Bom, a mediunidade, o medianeiro, né, quando ele vem no seu mediunato, porque antes de nós, ou médium, chegar aqui no mundo espiritual, se ele necessitar vir aqui com uma proposta mediúnica, ele já faz todo o planejamento no plano espiritual para cumprir aqui na Terra. Então não é feito assim uma coisa a toque de caixa, não. Existe uma programação para que eu venha a esse mundo aqui e seja um médio, uma ponte entre um plano e outro da vida. Agora, só que existe as graduações mediúnicas, isso de acordo com a necessidade de cada espírito que retorna a essa casa bendita e abençoada terrena, né? Então, se eu sou um médium, se eu sou um espírito endividado, Deus me dá a oportunidade de vir aqui ao mundo terreno trazendo essa ferramenta que é a mediunidade. Então, eu posso ter uma mediunidade que me dê capacidade para reparar os meus erros. Erros esses que foram cometidos contrariamente às leis de Deus. As minhas ações foram contrárias às leis de Deus. Então, Deus nos proporciona essa oportunidade de nós trabalharmos no bem, por isso é que a mediunidade tem que ser com Jesus. A mediunidade com Jesus, o médium não cobra, o médium ele sempre está disponível para ajudar aqueles que batem a porta do seu coração, da sua alma, pedindo ajuda. Então, a mediunidade de acordo com a graduação, porque todos nós somos médios, como o próprio Kardec diz. Todos nós somos médios. Agora, de acordo com a necessidade de cada um de nós, nós retornamos aqui a essa pátria espiritual com essas graduações mediúnicas, certo? Maravilha. E no caso do Evangelho, como você perguntou, no Evangelho, principalmente nos Atos dos Apóstolos, é um tratado de mediunidade, que foi justamente naquele momento do Pentecoste, quando as línguas de fogo desceram e os apóstolos se encheram de mediunidade. Mas um caso mais específico é quando Jesus Cristo, no Tabor, no Monte Tabor, ele simplesmente começa a conversar com Moisés e Elias. Moisés, o grande legislador hebreu, e Elias, o grande profeta. E ele começa a conversar, quer dizer, tipo uma reunião mediúnica. Ele, Jesus Cristo, que estava encarnado, e os dois espíritos, tanto Moisés como Elias, já se encontravam na pátria espiritual. Então, o Evangelho relata muitas passagens onde se usa a mediunidade. Uma também que nós podemos citar foi quando Pedro chegou na Porta Formosa e um homem aleijado pediu esmola. E ele disse, olha, nem prata nem ouro tenho, mas tenho isso. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, erga-te. E o homem que era aleijado ficou bom. Então, são os tipos de mediunidade que existem, né? E elas existem justamente para nos dar condições de ajudar mais aos nossos irmãos nessa caminhada evolutiva. Muito bom. Seu João, é muito comum, né, como você falou, que todo mundo tem certos níveis de mediunidade. Algumas pessoas acham que só os espíritas têm mediunidade, ou então que se forem para a casa espírita vão adquirir essa faculdade, né, essa que a gente pode chamar. E aí o senhor esclareceu para a gente que não, né? Que na verdade isso não é um atributo do espírita ou do cristão.
Aí eu queria, a gente já conhece o seu trabalho de muito tempo nas casas espíritas, sempre trabalhando com mediunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente lá do início. Como é que foi para o senhor, quando foi que o senhor começou a ter as primeiras manifestações e como é que se deu esse momento? Se o senhor sentiu medo? Quais foram as suas reações? Bom, a mediunidade em si, ela começa muito, muito cedo, né? Você começa a sentir. Por exemplo, Divaldo e Chico Xavier foi com 4, 5 anos de idade. Lógico que são mediunidades incomparáveis, né? Como também do Raul Teixeira. Eu só vim sentir mais há uns 30 anos atrás, né? Quando eu passava na rua da Federação, na rua Olavo Bilac, eu olhava e não passava pela calçada. Eu não quero nem conversa aí com esse lugar aí, entendeu? Passava pela outra calçada, né? Mas como chega sempre aquele momento, né, em que nós precisamos assumir o compromisso que nós alinhavamos no plano espiritual, foi um momento que eu cheguei na federação, que minha mãe já trabalhava lá, e eu cheguei lá e depois desse dia eu praticamente mudei a minha vida, porque eu tinha vícios e tudo mais. E depois, quando eu abracei realmente a causa espírita, que eu comecei a trabalhar através da mediunidade de psicofonia, não de incorporação, porque incorporação o espírito não entra dentro da gente. A incorporação verdadeira só existe quando o espírito vai reencarnar. Ele incorpora um corpo e ele fica com ele até o final da vida, né? Então, o nome certo é psicofonia, psicológico, dizer, da alma, da psique, da própria alma, né? Então, o espírito, para se manifestar aqui, ele precisa de alguém que tenha um corpo, certo? Que esse corpo seja o veículo que ele utilize, como nós também, que estamos aqui encarnados. Nós temos um corpo onde o espírito dá os comandos através do cérebro, do cérebro, e o cérebro vai distribuir esses comandos. Pois bem, então eu comecei a trabalhar como médium psicofônico. Até que um certo ponto eu notei que eu não recebia os espíritos como os outros. Aí já estava desabrochando a mediunidade intuitiva. Porque existe a mediunidade mecânica, aquela mediunidade que o espírito pega na mão do médium, no braço, na mão, e escreve sem passar a comunicação pelo seu cérebro. É a mediunidade mecânica. E tem a semimecânica, que já tem uma participação do médium. E a mediunidade intuitiva, que é essa que você precisa estudar muito para que o espírito lhe dê a ideia e você possa discorrer, né, relatar tudo aquilo que o espírito quer dizer para a pessoa. Então, eu comecei a trabalhar assim, utilizar mais a mediunidade intuitiva para poder ajudar aos nossos irmãos. Então, João, alguns colegas que estão aqui acompanhando a live estão dizendo que o áudio não está muito bom. A imagem está cortando um pouco, mas eu queria que vocês nos dessem um retorno. Se vocês estão conseguindo ouvir agora, quem puder comentar aqui para a gente resolver qualquer problema técnico que tiver com a internet. Seu João, o senhor falou a questão da mediunidade intuitiva. E como distinguir quando esse pensamento é intuitivo e quando é seu próprio? Esse é o grande dilema dos médios, entendeu? O animismo. Entendeu? Muitos médios deixam de trabalhar por causa do animismo. A mediunidade intuitiva é mais difícil, mas a mediunidade psicofônica não. Porque é aquela coisa, se um espírito está doente, quando ele se aproxima da gente ou do médium, nós sentimos tudo aquilo que ele está sentindo. Não é meu, é do espírito. Mas como há uma troca de energias, nós sentimos os sintomas que o espírito está sentindo. Se ele vai numa casa espírita, recebe o passe, automaticamente
ele segue em frente, levando as suas dores. E o médium em si, ele deixa de sentir todas aquelas dores, aquele desconforto, porque era do espírito, não era dele. Existe também o espírito realmente que deseja nos fazer mal. Esses que se aproximam da gente, é lógico, se eles se aproximam da gente é porque nós oferecemos condições. Nós oferecemos condições. Se nós vibrarmos numa faixa mais alta, nós não vamos, com certeza, ter o assédio desses espíritos. Mas os médios são espíritos endividados. Nós estamos buscando, através das nossas ações, aumentar a nossa frequência. Se eu aumentar a minha frequência, eu vou sintonizar, eu vou entrar numa sintonia melhor. Mas enquanto eu não sair dessa sintonia negativa, vamos assim dizer, eu vou atrair esses espíritos, porque os semelhantes se atraem. Né? Então, aí nesse caso, nós precisamos o quê? Trabalhar pela nossa reforma moral. Por exemplo, se eu sou um médium e gosto de beber nos finais de semana, lógico que aqueles espíritos também que estão no mundo espiritual que gostam de beber vão me acompanhar. Por isso é que tem gente que vai para os bares e tudo mais, bebe a noite toda e não sente nada. Por quê? Porque o espírito está do lado bebendo e se embriaga junto com ele também. Porque o álcool é volátil, né? É uma energia. Tanto quem está bebendo, que está encarnado, se embriaga, como o espírito também. Agora, tem o outro espírito, que é o nosso guia, né? Aquele espírito que quando nós vamos reencarnar, diz, olha, eu vou lhe ajudar, não vou fazer por você, não. Vou lhe ajudar nas suas passadas e tudo mais. Esse, sim, ele chega e nos envolve com as suas energias, mas não vão fazer por nós, de forma alguma. Eles até nos dão uns puxões de orelha, né? Porque esperar que eles façam por nós de maneira alguma. Então, eles, muitas vezes, ele deixa a gente errar para depois cobrar da gente. Aí eu digo, às vezes, para o samaritano, mas por que você não me disse antes? Mas é porque você tem que aprender. Né? E, às vezes, o aprendizado tem que ser dessa forma. Né? Então, isso quer dizer que os nossos mentores não alisam ninguém, entendeu? De forma alguma. Essa imagem de mentor bonzinho, todo de branco, só passando a mão na cabeça, isso é coisa de pai e mãe, né? Mentor Isso aí. espiritual. Seu João, os colegas que estão acompanhando já informaram que está normal o áudio, a internet. E é importante a gente frisar que o seu João está aqui falando da experiência dele, né, que ele consegue. E tudo isso foi pautado num muito tempo de estudo. O seu João é um grande estudioso. E só através de estudo que a gente consegue realmente identificar e ter domínio, porque a gente vê muitos médiums que procuram as casas espíritas para se submeterem a tratamentos espirituais e aí vão naqueles dias, né? Seguem o tratamento, mas que não buscam o estudo, a reforma, e aí acaba se afastam da doutrina depois, e aí caem nos mesmos vícios e fica o tempo todo nessa luta, né? Seu João, de estar o tempo todo lutando contra a mediunidade, em vez de se utilizar dela para, como o seu João falou, a proposta realmente que é a evolução própria e daqueles que estão ao redor. Seu João, o senhor faz esse trabalho de cartas, o senhor me falou que já está com 20 anos trabalhando com essas cartas consoladoras. Só até me disse, né, que não é a comunicação entre os vivos e os mortos, né, seu João? Porque tem muita gente que diz, olha, o médium ele entra em contato com os mortos. Não, ninguém entra em contato com os mortos. Primeiro porque ninguém morre. Nós só perdemos o corpo físico. Nós entramos em contato com os vivos. Porque quando o espírito deixa esse mundo aqui, ele deixa somente o corpo físico. Ele deixa somente o corpo físico. Então, a comunicação é entre vivo desse mundo e vivo do outro mundo. As cartas consoladoras, que não tem ninguém que se compara ao Chico Xavier, como tem o Bacelli, tem tantos outros. Hoje, no Brasil, uma quantidade imensa de médios que fazem esse trabalho. Tem médios
que tem uma capacidade de fazer aqueles relatos minuciosos da vida daquela pessoa que partiu e tudo. No meu caso, que é uma mediunidade intuitiva, eu não tenho essa capacidade de, como muita gente diz, muita gente às vezes pede, que a pessoa chegue e coloque a carteira de identidade, CPF, porque tem muita gente que vai receber uma carta e quer a comprovação se é mesmo aquele ente querido. Tem que dizer um detalhe que é para a pessoa acreditar. Isso tem médios que fazem isso aí, mas eu nunca me preocupei com isso. Eu estou fazendo apenas o meu trabalho, como tem muitos que gostam, tem outros que não gostam, né? Mas o próprio samaritano me disse, olha, ninguém agrada a todo mundo. Primeiro por quê? Porque quando o espírito deixa esse mundo, e se ele passar 20, 30 anos, depois que ele vai dar essa mensagem, lógico que ele vai sofrer a influenciação desses 30 anos que ele passou já no mundo espiritual de volta. Quando um espírito está com 2 anos, 3 anos, que vai dar uma comunicação, aí sim, ainda está muito recente a sua partida. Ele pode citar várias passagens, mas a maior preocupação de um espírito é dizer como chegou, como é que está, e que está preocupado com a família. É aquela mesma coisa. Se você viaja, né? Se ainda fosse naquele tempo dos correios, que você fazia uma carta, hoje não, tem celular e tudo é automático, né? O que é que você diria? Mamãe, cheguei, estou bem, assim, o lugar onde eu estou é assim, assim, assim. Você vai detalhar tudo aquilo que você está vivendo. O voo foi muito bom, aquela mesma coisa que o espírito vai dizer, certo? Porque não tem esse voo como as pessoas falam, né? Tem o aeróbus, né? Como a gente vê no livro Nosso Lar, né? Que faz esses transportes, e os nossos irmãos também fazem, né? Marcas, como a gente vê nas obras do André Luiz. Então, há essa comunicação entre os vivos daqui e os vivos de lá. Então, o nosso trabalho ele é justamente para trazer consolo, porque o momento do adeus é um momento muito marcante nas nossas vidas, não há como negar. Porque é difícil você passar 30, 40 anos convivendo com alguém. Quando essa pessoa parte, você chega em casa, você às vezes tem quase aquela certeza de que vai encontrar a pessoa naquele lugarzinho, do jeito dele e tudo mais. Isso é uma constante na vida da gente. Como também os espíritos que partem, e quando eles voltam, eles têm a oportunidade de voltar aqui a este mundo. Quando ele chega na casa dele, ele acha coisas estranhas, entendeu? Eles acham coisas estranhas. Os filhos já estão mais crescidos, pode ter netos e tudo mais, e até a própria esposa ou o esposo já ter se consociado com outra pessoa. Porque isso é a lei da vida. É a lei da vida. Nós temos a história do André Luiz, né? Passou 8 anos e os espíritos dizia para ele, porque ele ficava com vontade de vir aqui ao mundo, né? E os espíritos diziam, não, rapaz, tenha calma. Porque quando ele chegou aqui no mundo, foi na casa dele, e notou que a esposa já tinha se consociado de novo. E o marido dela estava doente. E ele teve que curá-lo, ajudá-lo, para que a esposa realmente continuasse, não ficasse viúva novamente. Como ele ouvia, né, ela dizer. Então, essas cartas consoladoras, como todos os livros da doutrina espírita, eles sempre procuram nos consolar, nos ajudar de uma forma. Por quê? A mediunidade, quando ela irrompe, ela realmente causa um certo desequilíbrio. Por quê? Você começa a ouvir voz, os seus pensamentos começam a se embaralhar, você se sente assim uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque é a presença desses espíritos que chegam no nosso campo mental. E todo espírito que chega no nosso campo mental, ele começa a irradiar os seus próprios pensamentos. E isso causa aquela confusão na nossa mente. E fica confuso mesmo. Mas, com pouco tempo, nós conseguimos equilibrar a mediunidade através de estudo. O médium que não estuda, como é que ele vai trabalhar
como é que ele trabalha sem saber o que é que ele está fazendo. Quando você está sabendo o que você está fazendo, você tem condições de crescer. Você tem condições de analisar o que foi que aconteceu. E alguma coisa que não saiu correto, na próxima reunião você já vai corrigir. Agora, você falou do animismo. O animismo é o próprio espírito do médium que se manifesta nas reuniões mediúnicas. O próprio espírito do encarnado pode se manifestar. Certo? Então, no caso do médium, se ele tiver estudo, ele vai corrigir esse animismo dele. Existe uma comunicação mediúnica 100%. Sempre tem alguma coisa do médium. Sempre tem alguma coisa do médium. Porque ele é um filtro. E às vezes ele não filtra, porque não tem nenhum médium perfeito. Certo? Seu João, o senhor falou a respeito das cartas, né, e do tempo. Eu recebi no ano passado uma carta da minha mãe, e já fazia 21 anos do seu desencarne, e ela relatou realmente que se surpreendeu com a mudança do cenário aqui da Terra, né, que as ruas como as ruas mudaram. Ela até colocou que a gente que está aqui não percebe, mas eles, quando ficam muito tempo sem vir aqui, se admiram das mudanças. E assim, o que me chama também muita atenção é que ela começou relatando que quando chegou lá, sofreu muito pela questão dos filhos, né? Que deixou 3 filhos crianças. E é engraçado que a gente, quando ouve assim, a gente realmente reforça a ideia de uma vida no mundo espiritual. Porque a gente acha que quando a pessoa parte, ela vai para outro lugar e não tem contato com a gente, ou que não sofre, ou que não sente angústias. E quando a gente recebe esses relatos das cartas, a gente vê que a dor da saudade, ela é sentida nos 2 mundos, mas que a gente precisa trabalhar, né? E a carta vem justamente para trazer esse consolo, esse alívio de se conectar com aquela pessoa que já partiu, mas que a gente ama tanto. O Victor colocou uma pergunta aqui para a gente, se as pinturas também são frutos da mediunidade. Sim, o espírito da mesma forma, ele pode intuir o médium, né? Nós temos grandes médiuns aqui que fazem pintura mediúnica, né? Eles intuem, o último, ele já até partiu, que é o Gasparetto, né? Ele realmente ele pintava com a mão, com a outra, pinta com os pés e tudo, né? Isso sobre a inspiração que os próprios espíritos, né? Eles assinam, né? E tem que ter o quê? Isso é melhor no caso da pictografia, porque você tem que ter o estilo. O Galgani tem que ter o estilo dele, né? Quer dizer, em todo médio ele é cobrado, né? Nas cartas você tem que ter alguma coisa para identificar a pessoa. Na pintura mediúnica, você também tem que ter. Se você assinar um Modigliani, né, você tem também o estilo dele, né? Você tem que copiar o Picasso e tudo mais. É mediúnico. Por exemplo, você às vezes pinturas que eu faço mediúnico, você conhece, né, que eu faço com o dedo. Inclusive, tá aí atrás do senhor, Certo? tem 2, E né, seu João, faço, que a gente tá vendo. mas é preciso ter um momento. Eu estou com o quê? Eu estou nessa pandemia, inspiração nenhuma. Você não te adianta você fazer, entendeu? Mas quando tem, você faz uma tela dentro de 5, 10, 20 minutos. Rapidinho. Quer dizer, precisa bater de lá para cá, como o Chico Xavier diz, né? O telefone sempre toca de lá para cá, né? Daqui para lá não. Entendeu? Então, é um tipo de mediunidade, a pintura mediúnica. Eu tenho, inclusive, um quadro do seu João, 2, na verdade, um de Jesus e outro de um centro de energia. O seu João ali atrás também dele, tem alguns quadros, algumas obras dele. E, seu João, voltando para o assunto das cartas, eu queria que o senhor, se pudesse compartilhar com a gente algumas cartas, alguns relatos que lhes chamaram a atenção ao longo desses 20 anos trabalhando com cartas psicografadas. Olha,
existe, vamos dizer assim, alguns tipos de carta que a gente faz. Quando é uma carta de época, quando é uma carta de época, os espíritos, né, o samaritano, me cobramento. Por exemplo, se é uma carta na época de Paris de 1200, 1500, né, eu sou transportado para lá, eu vejo as imagens e vou relatando. E uma carta de época é mais difícil você fazer, você relatar os pormenores e tudo. Como nós fizemos um agora de venda. Eu estava vendo tudinho. Eu estava vendo e ia só descrevendo os cenários. É carta de época. A gente recebe muitas cartas também na escravidão do Brasil. Né? Certo? Mas também tem cartas que, por exemplo, uma pessoa desencarna, está com uma semana. Aí o próprio guia espiritual, o mentor espiritual, é quem vem e usa a mediunidade, né, para descrever como os últimos momentos dessa pessoa aqui no mundo material. Então, ele relata tudo, relata até o diálogo que houve entre ele e os... Por quê? O espírito protetor não vai deixar o protegido logo nesse momento, né? Que é o momento mais difícil, né? Que quando o espírito chega, olha para o corpo e não pode mais, porque já foi cortado o cordão de prata. E aí aquela saudade, tudo, e ele chega e diz, olha, acabou mesmo? E o espírito diz, o protetor diz sim. Mas aí agora a vida continua. E tem deles que tem até a própria condição, a permissão de assistir ao seu próprio enterro, junto com o mentor. Isso já aconteceu, certo? Então, quando as pessoas colocam os nomes no chat, né, que são muitos ali, como é que eu faço para me escolher? Não sou eu que escolho. Os nomes vão passando, eu vou lendo. Quando dá o nome, por exemplo, a Daça e tudo mais e tal, né? Aí pronto, aí vem a primeira frase, aí eu já sei que tem uma carta para aquela pessoa, para a Daça, né? Aí eu sei. Então eu já anoto o nome. Depois eu vou lendo, aí tem José, não sei de que mais. Então, vem a primeira frase, eu já anoto ali, né? O nome da pessoa. Então é assim que A gente está com um probleminha de eu faço no internet. caso Vocês estão conseguindo acompanhar? das cartas. Acho que o seu João não está conseguindo. Seu João, E pronto, melhorou. Teve uma os nossos quebrazinha da irmãos internet. nos proporcionam essa oportunidade para que nós possamos oferecer a casa do Samaritano, oferecer esse trabalho Seu João, a gente está com àqueles uma dificuldadezinha de lhe que escutar. realmente todos nós sentimos muita saudade. Acho que Todos nós que nos encontramos nesse mundo. Seu João, a gente está com dificuldade de lhe escutar. Acho que a internet está falhando. Eu vou lhe tirar da live e vou lhe adicionar de novo para ver se melhora, viu? Tá dando nada, né? Porque a gente. Isso, aí eu vou lhe tirar e vou lhe adicionar novamente, porque às vezes quando a gente faz isso, ela melhora. Só peço aos colegas que aguardem enquanto a gente faz isso, e quem tiver mais dúvidas pode ir colocando nos comentários que eu vou fazendo a seu João.
Pronto, agora eu vou adicioná-lo novamente. Bárbara, Isabel Cristina, Patrícia, Tati, Solange, obrigado por estarem aqui acompanhando com a gente o programa Vida Consciente. Gilda, um abraço. Napoleão colocou aqui, relatou para a gente que já recebeu carta do seu João e que está avisado em sonho. Seu João, eu estava lendo aqui que o Napoleão relatou para a gente que já recebeu uma carta do senhor e que foi avisado em sonho. Está me ouvindo? Continua um pouquinho falhando, um pouquinho meio ruim a conexão, mas com fé em Deus logo, logo vai se estabelecer. Como eu estava falando antes, estava lendo uma mensagem do Napoleão, que ele disse que recebeu uma carta do seu João e que foi avisado em sonho, e nela tinha o mesmo pedido do sonho. Então, ao longo desses 20 anos, muitos amigos já foram contemplados com essas cartas consoladoras. Voltamos, seu João. A internet dele está oscilando um pouco. Você está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Eu não tô lhe escutando. Seu áudio tá mudo. Pronto, o senhor já está conseguindo me ouvir? Você está saindo sem áudio. Eu vou tentar lhe tirar novamente e colocar. Dezinha, eu já não estamos conseguindo te ouvir. A gente está vendo se resolve. Eu acredito que a internet esteja falhando. Você está me ouvindo agora, seu João? Estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Agora está perfeito. Seu João, a gente recebeu uma pergunta, deixa eu ver aqui, de como a Bárbara colocou, Bárbara Soares, como descobrir a mediunidade. Acredito como descobrir quando se é médium, né? Sim. Bom, se a gente descobre quando nós somos médios, já que todos nós somos médios, como eu falei no início, as graduações, né, que divergem uma das outras, né, se distinguem uma das outras. Mas através dos sintomas. Porque é costume uma criança de 4, 5 anos chegar e dizer para a mãe ou para o avô, chegar e dizer, olha, eu estou vendo um senhor assim, 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 assim. Descreve, né? Aí a mãe chega e pega o retrato do pai, é esse aqui, e diz que é. Então, é comum despertar a vidência, a clarividência, né, nas crianças. Né? Por quê? Porque até 7 anos ainda não se completou a encarnação. O espírito não está mais nada do que carne. Né? Então, há uma facilidade. Mas, depois de adulto, quando ela irrompe, nós começamos assim, a ouvir vozes, aquelas vozes perturbadoras, que realmente perturbam bastante, confunde. E tem muita gente que acredita que vai até enlouquecer. Na casa do samaritano mesmo chegou uma mocinha, ela disse, olha, eu estou para ficar louco. Por quê? Porque os espíritos, eles gritam no meu ouvido. E não adianta eu tampar os meus ouvidos, porque é no corpo astral. Você tampando os ouvidos, você não vai deixar de ouvir.
Se você tem mediunidade de evidência, se você fechar os olhos, você vê do mesmo jeito. Mediunidade de evidência, tanto com os olhos abertos como fechados, você vê do mesmo jeito. Então, você pode muito bem sentir aquela vontade de beber, de usar drogas. Por quê? Porque os espíritos viciados vê uma porta aberta, que a mediunidade é abrir uma porta, e eles chegam com seus vícios. E e os médios, muitas das vezes, começam a beber, começam a fumar, começam a usar drogas e tudo mais, para o quê? Para atender esses espíritos que estão chegando no seu campo mental. Agora, se você começar a aflorar uma mediunidade e procurar o tratamento numa casa espírita, esses espíritos que estão se aproveitando dessa porta aberta e você não conseguiu equilibrar a sua mediunidade, eles são dispersos. Eles são dispersos. Mas isso não quer dizer que outros não venham, até nós mudarmos o nosso padrão vibratório. É importante o nosso padrão vibratório, porque nós atraímos os espíritos. Nós atraímos. Agora, depois que a gente equilibra, a gente faz uma triagem. Lógico, se o espírito me chama para mim beber, eu disse, não, meu amigo, não tem nada disso. Mas a pessoa que está começando, ele pode muito bem achar que é dele mesmo e tudo. Então, por isso, o estudo. Quando a gente estuda, tem condições de discernir o que está acontecendo com a gente. Seu João, a Patrícia colocou que conversa muito sozinha e não consegue parar. Por mais que tento muito parar, pois sinto que me atrapalha na vida. Às vezes esses diálogos que a gente tem interior pode até ser com o nosso mentor espiritual, né? Se nós pararmos e observarmos os conteúdos, os conselhos, muitas vezes são os espíritos que nos auxiliam, que estão ali nos dando conselho o tempo todo, como uma forma melhor de seguir a vida, né? Falta do ensinamento cristão. Mas eles não interferem assim naqueles momentos que nós estamos trabalhando, que nós estamos dirigindo, tudo. Não. Pode ser um momento certo. Agora, os espíritos brincalhões, não. Eles gostam de se divertir. Aí ele não escolhe tempo e nem lugar, é qualquer momento. Se ele tiver uma brechazinha, pronto. Por isso é que é importante a oração. Em qualquer momento que nós estejamos. Porque a oração, ela é energia positiva, é luz. E o espírito que quer nos fazer mal, ele está na escuridão. Quando nós começamos a rezar, nós começamos a irradiar luz. E a luz, essa energia, queima eles e eles se afastam. Verdade. Por isso, é que num processo depressivo, num processo obsessivo muito forte, a primeira coisa que eles procuram fazer é impedir que a gente faça as nossas ações. Eu acho que você já viu relatos, ou os nossos irmãos já viram, que disse, olha, eu não tenho nem vontade, nem força de rezar. Por quê? Porque eles estão bloqueando para que a pessoa não possa receber essa ajuda do alto. Porque através da prece, é como o Chico Xavier disse, né, que a prece de uma mãe arrebenta as portas do céu, entendeu? Então, ela é importante isso. Porque prece é energia. Então, se nós mudarmos o nosso campo mental, esses espíritos aproveitadores, porque eles vêm atrás de nós, por quê? Eles vêm atrás do fluido vital, do fluido vital, porque eles ainda estão muito terra a terra. Eles precisam do fluido vital para, vamos assim dizer, para se alimentar. Por isso é que eles fazem todo esse assédio ao nosso redor. Seu João, a gente recebeu uma pergunta aqui na caixinha de perguntas da Rosa Cristina. Ela pergunta, e os sonhos? É também uma forma de mediunidade? Os sonhos é um desdobramento que o espírito sai do corpo e a gente sai. Todos os dias a gente sai do corpo. Então nós vamos viver uma vida, vamos viver a vida espiritual. Isso vai depender da nossa frequência. Se eu tiver numa frequência muito baixa, eu vou o quê? Eu vou para as zonas mais densas do mundo espiritual. Posso ir até para as zonas umbralinas.
Agora, se eu estiver numa frequência boa, eu já vou procurar outros locais, outras colônias, onde eu possa me reencontrar com os meus entes queridos, fazer meus planos, conversar com os espíritos protetores. Isso vai depender de como nós saímos do corpo, de como nós saímos do corpo físico. Porque tem que ter uma preparação. Uma prece é muito importante. Por quê? Na hora que eu faço uma prece, quando eu faço uma prece, eu envolvo todo o meu, tudo que está ao meu redor. Então, aquilo ali já me dá uma proteção. Porque muitas vezes, quando a gente está saindo do corpo e a gente está cheio de ódio, cheio de mágoa e tudo mais, os espíritos sabem pela nossa frequência. Então, eles nos levam para lugares assim. Lugares não muito bons. Aí, quando a gente volta cansado, mais chateado ainda. Então, é muito importante o momento do desdobramento. Nós fazemos as nossas preces para que nós possamos ir para lugares bons. Porque se nós não formos para lugares bons, quando a gente vai voltar cansado, chateado, muito mais ainda. Mas se nós fizermos as nossas preces, procurar uma frequência melhor, quando a gente voltar de manhãzinha para o corpo, nós vamos voltar muito mais motivados e esperançosos. Verdade. Então, já a gente está se aproximando do término, faltam 12 minutos. Eu queria pedir que o senhor fizesse as considerações finais e também falasse para a gente, né, da importância do estudo para o médium, como você colocou aqui a questão da vibração. Até conversei com o senhor mais cedo, né, relato do Divaldo, que ele falou que antes de estudar o espiritismo, ele, por conta da vibração, ele tinha contato com espíritos mais de baixa vibração, e que assim que começou o estudo, que ele começou a estudar, começou a ter contato com espíritos mais elevados. A gente percebe que muitas pessoas têm medo de desenvolver a sua mediunidade, com medo de espíritos mais inferiores, e que, na verdade, né, quem se põe ao trabalho do bem também recebe o auxílio espiritual dos espíritos de luz. Olha, a mediunidade em si, para que nós realmente cumpramos assim o nosso mediunato, precisa de esforços. Como eu falei para você hoje, o Emmanuel disse para o Chico Xavier: Chico, 3 coisas são importantes para você desenvolver a sua mediunidade. E o Chico perguntou: a primeira, disciplina. E a segunda, disciplina. A terceira, disciplina. O negócio é que o médium não quer, de forma alguma, estudar e se disciplinar. De forma alguma. Por quê? Porque ele assume o compromisso numa casa espírita de ser um instrumento entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas só que o trabalho mediúnico é uma vida de renúncia. Eu digo aqueles médios que realmente vêm uma mediunidade mais forte, vamos assim dizer. Eu faço sempre a comparação. Tem médios fazendo a comparação da sua graduação mediúnica, é aquela lupazinha, entendeu? Você vê aqui uma coisinha, mas tem outros médicos que são um verdadeiro aquele telescópio Hubble, né? Captam muito mais. Então, esse tem que ter muito cuidado, porque pela invigilância, pelas ações do médium, ele pode muito bem ser um trabalhador de espíritos perversos aqui na Terra. Ele pode muito bem servir o quê? De caneco para espírito beber, entendeu? A gente chama os canecos humanos. E a gente sabe que as pessoas que gostam de beber, muita gente chega e diz: rapaz, como é que esse cara tem tanta sorte? Mas é o espírito que gosta de beber que protege ele. Você vê que o bêbado, se ele vai caminhando aqui, tem um buraco bem aqui, ele passa bem pertinho, mas não cai. Por quê? O espírito que está ali bebendo com ele não protege ele, porque ele quer beber amanhã. Então, não adianta a gente ser médio de espíritos zombeteiros, viciados. Nós não crescemos.
nós estamos fazendo com que esses espíritos se endividem cada vez mais e o próprio médium. O próprio médium. Vou contar uma história para ilustrar isso aí. Eu acho que dá tempo, não dá? Assim. Faltando 7 minutos, né? Uhum. Bom, um espírito que estava na pátria, né, espiritual, iria reencarnar. E ele chegou e pediu para o espírito que fazia a triagem, tudo, né, responsável pela vinda dos irmãos para esse mundo, né? E o espírito chegou e pediu o que é que ele queria, né? O espírito culposo disse: não, eu quero nascer com a pior lepra do mundo, quero nascer com câncer, tuberculoso, aleijado e tudo, porque eu sei que minha falta é muito grande e eu preciso reparar. O espírito guia, né, olhou assim e disse: não, vou levar para os meus superiores para ver o que é que eles dizem. Depois de 6 dias ele voltou e esse nosso irmão já estava lá, né? Aí ele disse: e aí? Não, rapaz, o plano superior fez algo muito melhor para você. Você está querendo voltar para a Terra como cego, aleijado, com leproso, com câncer e tudo, não. O plano espiritual lhe deu a oportunidade de você reparar todos os seus males através da mediunidade. Então, ele aceitou e veio aqui para a Terra, né? Quando a gente vem assim, a gente já desperta a mediunidade, aquela preocupação cedo, né? Então, com 15 anos, ele já estava trabalhando na casa espírita, né? Trabalhando na casa espírita. Atendiam aqui e acolá, já era bem requisitado. Quando um dia ele achou: bom, não vou mais trabalhar não, de forma alguma. Mais trabalhar não, vou ficar em casa mesmo, porque estou chateado com isso. E foi para a casa dele. Quando, através de preces, uma mãe pedia tanto pelo seu filho, né? E o plano espiritual ouviu. E esses irmãos que foram responsáveis pela vinda desse nosso irmão aqui para a Terra, eles só vão procurar tal médium lá, já que ele se propôs a ajudar assim, as pessoas e tudo. Quando essa mãe foi intuída por eles para levar o filho até lá, nesse centro espírita, perguntaram pelo médico e tal, disse: não, ele não faz tempo que ele não vem mais aqui. Mas me diga onde é que ele mora. Ah, nós não sabemos, mas os espíritos sabiam, intuíram, né? E ela foi até a casa desse médico. Chegou lá, ela estava numa varanda, ele estava numa varanda lendo o jornal. Aí ela chegou e disse: quem é que mora fulano de tal? Demorou um pouquinho, ele baixou o jornal e disse: sou eu mesmo. Não é porque eu trouxe minha filha aqui para você ajudar, já que você é um médico de cura e tudo, eu fiz minhas preces e Deus me ouviu. Ele olhou assim para a mulher e disse assim: olha, quem trabalha de graça é relógio. Entendeu? E os espíritos estavam ali, disse: olha, você vê como são os homens. Entendeu? Pediu uma doença, pediu para vir cego, aleijado, leproso e tudo mais, e Deus deu a oportunidade dele vir como médico para ajudar, para reparar os seus erros aí com aquele estado. Então, isso acontece demais. É por isso que o Bacelli tem um livro chamado Hospital dos Médios. Né? Os médicos saem daqui e vão direto para o hospital, entendeu? Por quê? Porque chegam doentes. Doentes. Porque nós temos uma grande ferramenta nas nossas mãos. Podemos ajudar bastante, bastante. Mas pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer e como também deixar de fazer. Mas não é bom, porque a pessoa que não educa a mediunidade, ele não vai deixar de sentir os espíritos, de forma alguma. Pode até ter problemas mentais seríssimos, que os espíritos não vão deixar. É um compromisso assumido. Então, nós devemos exercer a nossa mediunidade com Jesus. Jesus era médium, mas era médium de Deus. E nós somos médios para que nós trabalhemos as nossas próprias imperfeições. Maravilha. Seu João, a gente está com o nosso tempo já correndo. Eu queria muito agradecer ao senhor pela disponibilidade, pelo esclarecimento, de estar aqui falando sobre mediunidade de forma tão clara, tão maravilhosa, e com esse convite realmente a essa mediunidade cristã. Eu convido, queria também agradecer a todos que estão participando, acompanhando com a gente, deixando seus comentários, e convidar o senhor e os demais
para acompanharem o programa Vida Consciente da próxima quarta-feira, que nós vamos seguir falando sobre mediunidade. Quem vai estar no comando do programa vai ser a Tatiane Verusca. O nosso convidado é o Bernardo Freitas. E a gente continua esse bate-papo próxima semana. E eu queria aproveitar também que o senhor está aqui e pedir para o senhor fazer a prece final, para que a gente possa concluir esse programa de hoje. Bom, pois vamos agradecer a Deus esse momento que nós estamos vivendo, essa vida, as oportunidades que com certeza já foram tantas e serão muito mais ainda daqui por diante. E que nós possamos aproveitar essas oportunidades para o nosso engrandecimento espiritual, fazendo cada vez melhor, valorizando todos esses momentos, estendendo as nossas mãos aos nossos irmãos necessitados, que caminham conosco, ajudando aos nossos irmãos a carregar sua própria cruz, já que a cruz não é igual para todos. Por isso, Senhor, nós só temos a te agradecer por ter enviado teu Filho Jesus Cristo, que nos deixou o caminho e disse que é a luz do mundo, a vida que nós precisamos viver, a verdade, que nós possamos nos debruçar sobre os seus ensinamentos, sobre os seus exemplos, para nos fortalecer durante essa jornada, alargando cada vez mais as nossas passadas, para que alcancemos as moradas que Ele veio nos anunciar. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois um abraço, seu João. Muita paz a todos. Muita paz. Tchau, tchau, gente.